Prezado amigo, telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Hoje nós vamos falar um pouco da Torá. A Torá, quando eu falo Torá, eu estou falando os 5 livros de Moisés, que são os 5 primeiros livros que começam aqui, que se chama, o primeiro chama Torá, aqui está, Bereshit o Ketuvim, ou seja, a Torá, os profetas e os escritos. Então, Torá, Neviim, Ketuvim. Bereshit é o primeiro livro da Torá. É esse que a gente vai começar a falar um pouquinho dele. Que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que são os nomes hebraicos. Esses 5 livros, eles possuem a revelação de Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Só que Moisés recebeu esses 5 livros da revelação divina, que possui não só os 10 mandamentos, mas ainda associados 603 mandamentos. A Torá tem, portanto, 613 mandamentos. O primeiro, os 5 livros, e aí se você juntar Torá, Neviim, que vem do plural de Navi, que é profeta, a Torá, o livro de Moisés, Neviim, os profetas, e Ketuvim, os escritos, somando os 3, em hebraico chama Tanar. O Tanar, a palavra é masculina, que Tanar vem de Torá, que é o Taf, Neviim, dos profetas, e Ketuvim, dos escritos. Então, se pronuncia o Tanar. A Torá é feminino, mas o Tanar é masculino. Só em grego e português é que é feminino. A questão é, quando Moisés recebe essa revelação no Sinai, surgiram muitas dúvidas sobre como entender aquela revelação divina. E aí, resumidamente, você vai ver que Moisés pede ajuda a Deus. E lá no livro de Números, ele decide criar uma assembleia chamada 70 anciãos para ajudar Moisés a administrar o povo. Ele estava com dificuldade de continuar sozinho. E aí, surge a partir daí uma coisa dificílima. Como entender a mensagem de Deus? O que é que eles tinham que fazer para entender e depois praticar? Porque a Torá é escrita, mas a interpretação é oral. Só que eles começaram a interpretar e não poderiam escrever nada. E aí surgiram durante 2000 anos, desde a época de Moisés no deserto, até aproximadamente 450 anos depois de Jesus, os sábios tentaram, através dos anos e do tempo, interpretar essa Torá escrita, que chama Torá Biktov, ou Torá escrita, e a Torá Alpé, que é a Torá vocal, pé em hebraico é boca, a Torá oral. Então, em princípio, você já teria 2 Torás. Em hebraico não se diz 2 Torás, se diz Shinei Torot. Torá, plural de Torá é Torot. Então, 2 Torotes, ou 2 Torá. Então, a escrita e a oral. Mas se a oral está certa, a interpretação, o que é que se diz a respeito disso? Os sábios judaicos afirmam que a Bíblia pode ser interpretada por mais de 70 maneiras diferentes. Isso, meus queridos irmãos, para quem sabe traduzir. Mas eles dizem que os caminhos de interpretação do texto bíblico são 4. E esses 4 caminhos, eles colocam uma coloração bem diferente de cada caminho. O primeiro caminho é vermelho, o segundo caminho é róseo,
o terceiro é amarelo e o quarto é verde. Mas eles dizem que a palavra pardês em hebraico significa pomar, significa pomar do conhecimento. E como a palavra pardês em hebraico, que é uma palavra persa, mas em pardês não tem vogal, só tem consoante, P, R, D e S. Então eles utilizaram cada uma dessas consoantes como níveis de interpretação. O primeiro, que chama de Peshat, que é o P de pardês. O segundo, Remês, que é o R. O terceiro, Derush, que é o D. E o quarto, Sod, que é o significado profundo, secreto, oculto ou midrástico. Então a gente vai tentar pôr isso em prática, porque toda essa Torá oral passou a se chamar Talmud. Ela não é um livro só. Para você ter ideia, são 73 tratados de interpretação. Porque eles começaram a interpretar o que Moisés recebeu oralmente, como eu já disse. Se reuniam, discutiam o que significava, mas ninguém escrevia nada. Era proibido. Tinha que ser dos discípulos para o mestre. Não podia ficar nada registrado em escrita. Um grande mestre, rabino-chefe em Praga, ele dizia que as diversas explanações da Torá são comparadas a uma árvore, cujas raízes profundas estão na terra e os galhos e os frutos podem estar mais perto ou mais distante da raiz. E que essa raiz representa o versículo. Então veja que interessante. Lá embaixo é a raiz, é a base, é a fonte, é a nutrição de tudo que nós temos hoje. Está na raiz. O caule seria a tradução. E as flores, os frutos e a semente, a interpretação. Então você observe como ele fez uma colocação didática. Se chamava Judá Loev ben Betzalel, que era Maharal, o nome deste grande chefe rabino em Praga. Nós vamos adiantar um pouquinho isso na segunda parte, fazer um breve resumo, porque vocês vejam que o assunto é profundo, não é tão simples, mas eu quero deixar para vocês uma noção, porque é que Jesus se preocupou com isso 1.600 anos depois. É nesse ponto que eu quero chegar com você. Eu não quero me perder só na preocupação dos detalhes históricos e técnicos. Não. Tudo isso vai convergir para você entender lá na frente o que Jesus disse no monte, chamado Monte das Bem-aventuranças. Não saia daí que no minuto nós estaremos de volta. Até já. Ao comprar livros, DVDs e CDs na loja virtual Mundo Maior, você patrocina a divulgação espírita do maior complexo de comunicação espírita do mundo. Compre através do nosso e-commerce e invista em um planeta de regeneração.